área de design, o Diego. Sejam todos bem-vindos, obrigado pela presença de vocês. Esse é o nosso webinar Por Mares Nunca Dantes Navegados. Essa é uma apresentação que eu fiz inspirada no nome do produto e o nome do time que a gente tinha na época, lá no Walmart.com. O time se chamava Atlântico. Eu vou explicar daqui a pouco também o motivo do nome ser desse jeito, né? E, e aí a ideia, a inspiração foi que a gente, desde 2013, a gente passou por diversas oportunidades de melhoria, né? E diversos problemas também, vários caos, ah, vários problemas que chegaram até o ponto de questionar sobre o produto, sobre a viabilidade do produto, se valia a pena continuar com ele ou não. Ah, Várias discussões sobre se o time naquela composição seria o melhor time ou não, o time estava muito grande, muito pequeno, esse tipo de coisa sempre aconteceu. Então, na próxima hora aqui, não, 1 hora e meia que a gente vai ter aqui, eu vou tentar explicar para vocês como era, né, olhando em retrospectiva agora fica mais fácil, olhar como que era esse time, quais eram os principais problemas, as principais vantagens também, quais foram os diagnósticos que a gente fez na época e que ajudaram a gente a tomar as decisões que a gente tomou, tanto as decisões acertadas quanto aquelas menos acertadas. Então eu vou falar sobre bastante disso, vou passar, claro, por todo o ciclo de desenvolvimento do produto, desde da concepção, desde questões mais relacionadas ao PO e ao Product Owner, até questões envolvendo mais o Scrum Master, processos, pessoas, etc. Então vai ser um estudo de caso aqui geral, passando por vários conceitos, não vou me ater a nenhum deles em especial, mas eu vou falar basicamente da trajetória de como foi esse produto, esse time, no decorrer do tempo, os desafios que a gente enfrentou e as coisas, as soluções que a gente deu, tanto para produto quanto para processo. Então embarque com a gente aí, e essa ideia de Por Mares Nunca Dantes Navegados é que nós todos éramos muito novos, né, no produto. A PO era uma PO muito nova, recente, recém-formada PO, na verdade, recém-promovida para PO, vindo da área de produtos. Eu era novo no Walmart, entrando no Walmart naquele período. O time, na sua composição, também era um time novo, né? Não, não fazia muito tempo que trabalhava junto. Então, nós todos ali, por mares nunca dantes navegados, enfrentamos todos os desafios da organização e de se lançar um produto que tinha intenções de ser internacional. Certo? E aí nesse período, né, já avançando aqui, o que me fez compilar todo esse material, depois de ter compilado, eu vi que alguns pilares apareciam muito fortes, assim, né? Então, a questão da coragem, né? E coragem também, se vocês forem ver, é um dos valores do Scrum, que eu sempre achei curioso, né? Que eu sempre achei interessante, porque você tem lá senso de urgência, você tem disciplina, você tem alguns outros que são tão pragmáticos, e aí você vê coragem, né? Tipo, destoando, assim, de todos eles. Aí coragem sempre me chamou a atenção e talvez realmente precise de coragem para se experimentar algumas coisas novas no seu contexto de trabalho. Muitas vezes a gente se sente meio que limitado, né? A organização nos dá alguns tipos de restrição, de boundaries, né? Que você acaba lidando ali dentro. E para questionar ou para ir um pouquinho além daquela periferia que você se encontra, é necessário de um pouquinho de coragem. Uma constante reflexão, adaptação e um foco. E foco acho que foi um aprendizado muito grande no Walmart, né? Sobre como é fácil de se perder o foco e como que é difícil de se mantê-lo, né? De certa forma. E, e aí eu vou mostrar também algumas questões que tinham a ver com foco e como que a gente, dando foco, os resultados apareceram melhor, né? E foco tem muito a ver com aquela questão de se trabalhar uma coisa de cada vez, de limitar o seu trabalho em progresso, tanto no nível de tarefas e histórias, quanto no nível macro de o PO se
adaptando a quantidade de demandas, a quantidade de influências que ele tem. Isso também é muito importante e a gente vai ver aqui. Então, um pequeno disclaimer, né? Como todo estudo de caso, você deve considerá-lo dentro do contexto em que ele se encerra. Você vai ver várias coisas que nós, naquela época, aplicamos, mas que talvez não seja a melhor coisa para o seu contexto. Então, todo o estudo de caso ele vai ser muito uma inspiração para vocês sobre as coisas que a gente enfrentou e que a gente fez, e pode ajudar você com sacadas e ideias do que experimentar também nas suas empresas, né? Pode ser que ideias que eu apresente aqui não sejam utilizadas por vocês na prática, mas inspira uma terceira ideia que vocês acabam confeccionando e aplicando no dia a dia. Ok? Então, a maioria das coisas está em inglês, porque eu aproveitei uma apresentação que eu fiz na época, que ela também foi para o pessoal fora do Brasil. E algumas coisas da apresentação vocês vão ver que eu coloquei um label de confidencial, né? Eu ocultando alguma palavra, algum nome, alguma coisa assim, que é para reservar aqui algumas informações do Walmart ou das pessoas que estavam envolvidas na época. Em 2013, então, né? Lá em 2013, como eu já falei, eu entrei no 2013. Julho de 2013, e tudo estava acontecendo ali naquele momento. O Walmart passava por um período muito interessante. Vocês estão vendo meu vídeo, né? Ele está falhando um pouquinho. Se perder por muito tempo, vocês coloquem aqui no chat. Ele some de vez em quando, é. Se ficar muito recorrente, eu vou ver um outro jeito aqui. Então, eu estava falando que o Walmart passava por um momento bem interessante em 2013, contratou gente a rodo do mercado. A gente era, em 2013, na minha época, tinha contratado uma cerca de 200 pessoas num período bem curto de tempo. Então, muita gente nova no Walmart inteiro, né, .com. O produto era um produto novo, com um time novo, com processos novos. Então, o Walmart inteiro estava ali naquele turbilhão de coisas em que tudo era muito novo e se precisava entregar as coisas para poder fazer jus à concorrência e ao dinheiro sendo investido no Walmart até então também, né? E na época a gente tinha um programa, né, uma grande meta, uma grande iniciativa chamada Botox, que era basicamente refazer toda a plataforma de e-commerce, pelo menos a parte de interface, e a substituição de vários componentes e elementos que o e-commerce tinha, que era de uma empresa legada, e a gente queria substituir por componentes e produtos e sistemas, né, fabricados e feitos por nós, dando toda uma questão de escalabilidade, performance, pensamento centrado no usuário, layout centrado no usuário, esse tipo de coisa. Então esse era o contexto. E eu, em particular, entrando na empresa naquele momento também, então conhecendo tudo. Conhecendo tudo de coisas que estavam mudando constantemente, porque a gente estava também definindo muito do como seriam os processos mais formais do Walmart. Super contexto, né? E aí você vai ter o que acontecia na época. O primeiro nome do produto, do qual eu fiz parte, que depois virou Atlântico, né? E vocês vão ver por quê. Ele se chamava Papaya. Isso porque o nosso chefe na época achava que papaya era mamão com açúcar. Algo muito fácil de se resolver, algo que merecesse, que seria muito rápido de implementação, logo já estaria na mão dos usuários, todo mundo estaria utilizando e seria fácil de se lançar. Né? Ironia do destino, esse produto acabou sendo lançado quase que 1 ano e meio depois, né, daquilo que era considerado muito fácil. Então a gente vai ver um pouco dessa jornada aqui, porque isso aconteceu. Então esse aqui era um pouquinho, já pegando a metáfora do mamão, né?
Esse aqui era um pouquinho de como era o produto na época. Ele era composto de vários componentes, né? O produto, o que que era? Era o atendimento ao cliente, né? Então, o produto é aquele sistema que o agente do call center utiliza quando você liga lá para reclamar. Então, ele precisava ter agilidade de extrair informações sobre o seu pedido, ver em que estado ele está de pagamento, ver em qual local ele se encontra, um tracking para saber a localização, para falar está atrasado, não está atrasado, está a caminho, onde que ele está dentro da logística, né? Então ele tem várias integrações, tem poucas informações pertencentes a ele mesmo, né, fora os tickets que acaba sendo aberto para os chamados das pessoas. Então poucas informações são particulares dele, mas com uma infinidade de integrações. Então aqui de novo, né? Imagina, todo mundo novo no produto, todo mundo novo nas funções, principalmente de PO, processos novos, e os produtos com os quais a gente fazia integração eram novos também e estavam sendo feitos naquele momento. Então imagina a gente se integrando com coisas que mudavam constantemente. É um cenário bem legal, né? Bem desafiador. E outros componentes que a gente se integrava, talvez dois principais, né, que faziam a sustentação aos nossos serviços, era essa melancia, que é o ERP da empresa, né? E esse abacaxi, que era o sistema de tickets. Então, todo o workflow de tickets era esse abacaxi aqui, que eu não vou dizer o nome, para não ficar feio. Depois o produto melhorou bastante, mas na época a gente sofreu muito com ele. Ele vai voltar depois, lembra do abacaxi? Lembrem-se do abacaxi. A gente vai voltar nele mais para o final da apresentação. E o RP da empresa, né? O legado, né? Existe uma intenção de se substituir, mas ele também fazia parte ainda de todo o estado do pedido, etc. E ele era gigante assim também. Muito bem, então isso aqui é um pouquinho de todo o contexto do Amart e o contexto do produto. Qual que era o contexto de lançamentos? A gente tinha... O produto começou a ser desenvolvido em dezembro de 2012. E aqui a gente já está em julho, né? Esse momento que eu entro e que eu começo a levantar dados é de julho de 2013. Então eu já tinha ali, né, os seus 6 meses inteiros do produto funcionando e um lançamento até então, em abril de 2013, que foi mais para inglês ver, para se ter alguma coisa no ar, para que as pessoas pudessem se sentir mais confortáveis, que existia um lançamento, etc. Né? Então, não funcionava, tinha muitos bugs, estava lá uma versão que... enfim, para vocês terem uma ideia, 6 meses de projeto, não se existia ainda um ambiente de qualidade, um ambiente de QA, e eventualmente não tinha staging, ou pré-produção, etc. Né? Então, percebo que a segurança também com que o time trabalhava era muito ruim. Então, aquilo que eu faço, não sei se vai quebrar, e aquilo que está em produção já não é aquilo que eu estou desenvolvendo, e eu não sei se aquilo que estou desenvolvendo está com garantia nem no ambiente de pré-produção. Né? Mas tinha lá um lançamentozinho acontecendo aqui em abril de 2013. E era para inglês ver mesmo, porque o projeto ele era internacional, ele nasce com uma expectativa de ser lançado para todo mundo, para o mundo inteiro, de Walmart, dentro de uma stack global que a gente tem, que a gente tinha, né? E a ideia era ser global, era ser algo muito customizável, de fácil lançamento em qualquer mercado. Então, Inglaterra, África do Sul, Guatemala, Índia, China, todos esses eram mercados interessados, então você imagina que a intenção dele era bem grande e tinha muitos olhos olhando para isso. Então esse aqui foi um pequeno lançamento feito para poder mostrar que as coisas estavam andando de alguma forma. Ao mesmo tempo que isso acontecia, existia uma intenção de que se entregasse todo o produto em setembro de 2013, 30 de setembro de 2013. Essa marca fixou para a gente como a virada do milênio, sabe?
vai virar o milênio, tem essa data, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Então a gente tinha ali julho, quando eu entrei, a gente tinha agosto inteiro e setembro inteiro, 2 meses para se entregar o produto inteiro, que só tinha um lançamento até então no mês de abril, e não tinha ambiente de qualidade. E o time não estava seguro. E o time não tinha processos. Então esse era um cenário um pouquinho mais caótico, porque você tem, além de toda essas incertezas, você tem uma data agora onde tudo tem que convergir para sair um produto pronto, final, né? E essa data tinha muito a ver com os lançamentos da época que a gente estava planejando como empresa, né, para esse grande projeto de reestruturação do Walmart. Então o objetivo era entregar tudo nessa data. E era, com certeza, olhando agora para trás, é impossível. Como eu já disse, o produto ele foi lançado quase que 1 ano e meio depois, né, inteiro, né? A gente vai ver como é que foi isso. Mas existia. Então, meu primeiro passo como Scrum Master recém-chegado na empresa foi o qual? Foi entender, beleza, o que significa dia 30 de setembro? O que precisa estar pronto até lá? O que significa o produto inteiro, né? O que falta do produto? Eu estava chegando agora, eu não sabia onde o banheiro era. Então, essa era a ideia, né? Entender um pouco, e aí eu fui fazer um trabalho junto com o PO. Antes de começar a mergulhar em Scrum, em Kanban, se ia fazer, né? Porque a gente tinha algo assim. Imaginando que isso aqui seja um sistema de produção, né? Você tem aqui a entrada, né? Várias coisas entrando. Você tem um gateway, que é o PO, fazendo o filtro de tudo isso. Você tem o time processando e você tem do outro lado entregas com um ciclo de feedback aqui, retroalimentando o processo, certo? Olhando para isso como um sistema. Qual que era o cenário, então, daquela época? Era esse. Você tinha milhões de coisas aqui como influências de entrada, vários interesses de vários lugares, de vários países, de vários mercados. Você tinha um PO entrando agora e super estressado já com aquele contexto, porque imagina sendo um PO novo, tendo que lidar com várias pessoas e várias pessoas diferentes, com mercados que não falavam a mesma língua que a gente. Um time que estava entendendo como trabalhar, nem na parte técnica tinha se resolvido ainda, nem a parte processual, que seria mais fácil. O único lançamento que existia tinha bugs, imagina que esse ciclo de feedback você imagina que não existia mesmo. Porque não tinha ninguém usando. Né? Isso em julho de 2013. Beleza, então o primeiro passo foi entender, e eu fui entender junto com a PO, vamos colocar visualmente, né, que a gente gosta de fazer. Edline, não sei se dava para ser pior, não. Aí o primeiro passo, beleza, a gente começou a fazer um exercício de roadmap. Beleza, vamos colocar em post-its aquilo que a gente entende que seja o produto. Aí a gente colocou, a gente fez vários exercícios na época, né? Então vocês vão ver aqui, tá vendo que a gente colocou em releases, né? Release 1, release 2, olha, o time chamava Papaya na época, o produto chamava Customer Service, a gente tentava fazer essa diferença do que era time, do que era produto. E olha só, a gente estava na sprint 13, né? Vejam isso. E a gente fez esse trabalho, né? Foi um trabalho que a gente fez tipo em 3 dias, mais ou menos. E a gente colocou tudo no quadro e a gente viu assim, tipo, impossível entregar tudo em 30 de setembro, né? Tem muita coisa para ser feita e a gente descobriu que depois, tateando o produto, que tinha muito mais ainda para ser feito. E aí o que você faz num contexto desse, né? Onde você tem tudo a ser definido e uma data e um escopo gigantesco que a gente nem tinha tanta confiança que seria o escopo completo. Você não faz, né? Você levanta a mão e vai conversar com o chefe. A gente conversou, aí existia uma certa tensão na época, não, que existem expectativas dos gringos sobre o produto, mas tipo, não tem o que fazer. Não dá para contratar mais gente, porque contratar gente é só efeitos de longuíssimo prazo. Longuíssimos pra gente era tipo 6 meses, né? Para poder alguém começar a render dentro daquele contexto, né? Contratar um time inteiro, até todo o time inteiro, desse segundo time entender todo o produto também é outro, leva esses 2 meses inteiros.
Então o que a gente começou a fazer foi o clássico fatiar, né? Começamos a fatiar o que seria interessante entregar no tempo que a gente tinha. E aí a PO na época teve uma sacada interessante, que foi olhar o produto pela forma como que a gente podia lançar, né? Pela jornada do usuário. Então existia um usuário dentro dessa ferramenta que utilizavam poucos recursos, poucas funcionalidades. Era o pessoal do marketplace. Então imagina lá os agentes de marketplace. Na época o Walmart estava lançando essa ideia de ter outros sellers dentro da plataforma, né? Então existiam poucos sellers. Então você imagina que teriam poucos chamados ainda sendo abertos, né? Poucas compras, equivalentemente poucos chamados no call center, o que nos dava uma segurança para poder testar, né, experimentar o produto com menos pessoas, menos chamados, menos pedidos, etc. E foi o que salvou a pátria ali para a gente. Né? Então, a gente focou nossos esforços todos em, comunicar para o pessoal a real situação daquilo, de como estava o produto. 2, limitar todo o escopo a atender somente aquele grupo de usuários de marketplace. E 3, dar os próximos passos, né, que eu vou explicar agora, que é fazer a máquina funcionar. Que a gente tinha um time que precisava performar melhor. Né? Então, em outubro de 2013, o que a gente conseguiu? Ainda tinha muita gente interessada, aberta, né, muitos fluxos de entrada abertos. Ainda existia uma PO talvez um pouco mais feliz agora, mas um time ainda sem processos bem definidos. Só que o que a gente conseguiu criar foi o primeiro loop de feedback com 4 pessoas utilizando o produto. Né? Conceitos de MVP aqui você pode abstrair. Né? Então, basicamente, a gente se viu obrigado a definir o que era MVP dentro daquele contexto onde a gente estava e focar todos os esforços que a gente tinha em entregar aquilo. E a gente conseguiu, e a gente criou o primeiro fluxo de feedback que começou a dar os primeiros insights sobre o produto em si, né? Fora daquilo que o Pio já sabia, mas algo que alguém estivesse utilizando. E não é só isso, né? Quando você lança alguma coisa em produção de verdade, usando os fluxos convencionais da sua empresa e tal, você esbarra em várias questões que não estavam ainda amadurecidas, como que funciona a interface com o pessoal de segurança? O que eles exigem como checklist de segurança dentro de uma empresa do tamanho do Walmart? Como que funciona o fluxo de lançamento com o pessoal de banco de dados, com o pessoal de sysadmin, o DevOps que a gente estava querendo implantar? Como que funciona a validação da área de negócio? Como que os 4 agentes, né, que aqui foram 4 pessoas utilizando, como eles vão reportar problemas? Então, apesar de ser um lançamento bem pequeno, né, de coisas pequenas e poucas pessoas utilizando, você esbarra numa quantidade de coisas muito grande que você já começa ali a criar, né, de forma incremental também, toda essa interface de comunicação, de estabelecer como vai ser, etc., que é crucial para você depois avançar, otimizar, etc., etc. Né? Foi o primeiro grande lançamento. Então aqui, bonitinho, né, um mamãozinho um pouquinho mais maduro, em outubro de 2013. Usuário um pouquinho mais feliz, né? E o que acontece? Aí a gente empolgou e a gente viu, ó, é por aí o caminho, né? Vamos quebrar tudo agora em pequenas entregas que façam sentido para alguém. E aí em dezembro de 2013 a gente já fez uma outra entrega legal, que foi a integração com o produto de tracking, que era um outro time desenvolvendo, né? Ainda pequenas coisas que eles desenvolveram, a gente já conseguiu trazer para dentro do então Customer Service. E a gente já começava a mostrar ali onde que estava o produto do usuário, né? Olha que legal que era. E legal,
Pô, a gente fechou 2013 feliz com aquilo que a gente conseguiu fazer, mas ainda muito precisava ser feito. E aí o nosso foco em 2014, né, no começo de 2014, foi justamente esse. Vamos começar a colocar ordem em tudo na casa aqui, já que a gente já respirou um pouco melhor daquilo que a gente vinha fazendo. Ah, só uma constatação, né? Esse era o lançamento que a gente tinha feito até então, dezembro de 2013, ou dezembro de 2000, isso, dezembro de 2013. Em 2014 a gente começa a criar alguns mecanismos também de avaliação, né, uns questionários e tal. E a gente viu, basicamente, o que está escrito aqui, é que aquilo que a gente estava entregando para eles não mudou em nada a percepção de qualidade para eles, para os usuários. É claro, em dezembro de 2013, no segundo lançamento, a gente já abriu para mais pessoas utilizar. Essas pessoas também começaram a utilizar e, é claro, tem todo o efeito de mudança, né? A resistência à mudança, o pessoal que já estava acostumado, o pessoal que é um pouco mais velho, ou um pessoal que não está muito engajado no produto, eles também vão reclamar, tal. Então, a gente começou a sentir, né? Qual que é a temperatura do pessoal que está usando de verdade. E a gente viu que o pessoal que estava utilizando o CS, que a gente chamava, né? O Customer Service, ele achava que era tão ruim quanto a ferramenta antiga. Tão ruim quanto, não mudou muito para mim. Na verdade, criou mais problemas, porque agora eu tenho que utilizar a ferramenta antiga e utilizar a ferramenta nova, porque parte das coisas está numa ferramenta e parte das coisas está na outra. Né? Então a gente criou um probleminha para eles. Valeu, Fábio, obrigado pela participação. Depois você pega a gravação lá com o pessoal. Nas páginas aí do Facebook, eu vou compartilhar depois. Então a gente criou uma pioria para esses usuários. Não uma melhoria, mas uma pioria. Mas talvez uma pioria que é estrutural, né, de trabalho em si, uma pioria que foi importante para a gente entender como fazer melhores lançamentos, treinar melhor as pessoas, criar todo um processo de convencimento e venda da ideia nova, né, para as pessoas também criarem alguns embaixadores do produto dentro da área usuária. Isso foi muito legal. E é claro, tinha os coordenadores, tinha o pessoal que estava junto com a gente, né, desenvolvendo o produto, mas lá no produto também era interessante a gente ter esses agentes infiltrados, né? 2014, então. 2014 começa aquela avaliação, foi só para ilustrar para vocês que a gente criou uma pioria, não uma melhoria, né? Vamos falar de 2014. A gente sentiu necessidade de ter um nome, porque sempre falava sobre, é Customer Service ou é Papaya? É o time ou é o produto? Então a gente se viu nesse momento, e como tinha muitas pessoas interessadas, o nome que a gente deu foi Atlântico. Veio até de uma pessoa de lá dos Estados Unidos, que trabalhava com a gente aqui no Brasil, o Pete, que sugeriu isso porque o nosso produto ele tinha a ideia de ser entregue e ser deployado em países que eram banhados pelo mar Atlântico. Então fez sentido na época ser chamado de Atlântico, né? E o sistema de atendimento ao cliente. Então essa ficou. Então você parte aqui de mamão papaya para uma coisa bem mais nobre, né, mais bonita, que é um Atlântico. Isso também ilustrou um pouco o momento que a gente estava vivendo. O momento de um momento eufórico de lançamentos legais, a empresa toda numa vibe muito positiva de lançamentos o grande lançamento do Walmart em 2013, né, o Botox, a gente faturando bastante, então era um momento muito legal de todo mundo, e isso aqui veio coroar também, agora a gente tem um nome, Puta Atlântico, que legal, né, então essa questão de identidade, algo mais tribal, né, a gente começou a criar isso, e depois os nossos processos, nossos ritos, fortificaram essa ideia nossa tribal de uma equipe, né, um conjunto de pessoas trabalhando por um propósito definido. Beleza, chegou a hora da gente melhorar um pouco mais a entrada dos dados, e aí a gente começou a olhar para todas as influências que a gente tinha. A gente tinha tanta influência
que a gente chamou de Triângulo das Bermudas, porque era muito fácil a gente se perder, né, entre tantas coisas que a gente tinha. Pra você ter uma ideia, a gente mapeou aquilo que a gente precisava fazer de, de áreas de influência. Não, isso aqui não são releases, não são histórias, não são, não é escopo, são áreas demandantes, né? Então aqui tinham 9 áreas demandantes, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. No Brasil tinha 2 áreas demandantes de fluxos diferentes. Então imagina o PO tendo que lidar com tudo isso e do outro lado o Guspi só uma prioridade, um produto, uma entrega, né? Como que era feita essa priorização. Então essa aqui foi a primeira grande coisa que a gente aprendeu e que a gente começou a... Uma das, né? Uma das grandes coisas que a gente começou a fazer. Então, a nossa postura aqui ela foi muito exercitada. A gente precisou criar uma postura junto com os nossos chefes e com os nossos diretores de uma comunicação muito transparente. Então, olha só, olha tudo isso que a gente tem para fazer, olha quantas pessoas nos pedem, olha a dificuldade que a gente tem em tentar priorizar tudo isso, olha a dificuldade que a gente tem em tentar entender se uma coisa é a mesma coisa que a outra, ou se precisa ser coisas diferentes, ou se precisa ser customizável, dado o mercado que se encontra, né? Olha quantas coisas. E esse diálogo com esses mecanismos foi muito importante na época. Então essa postura que a gente tomou foi crucial. Então, por exemplo, para você ter uma ideia, a gente sentia muita dificuldade em ficar fazendo reuniões com o pessoal estrangeiro, tinha pessoal da Índia, pessoal da China, para falar sobre alinhamentos que a gente não ia fazer agora. Não era o nosso foco naquele momento fazer. A gente poderia lidar com aquilo 6 meses depois. O que a gente estava querendo focar era entregar alguma coisa para o Brasil funcionando. Só que isso aqui tirava a nossa energia completamente. Isso aqui é a dificuldade de a gente entender o inglês pela conferência. A Edilene está perguntando aqui, até o fim de 2013, para as entregas que conseguiam realizar, quais metodologias vocês utilizavam? E desculpe, não me recordo se disse o tamanho... boa. O tamanho da equipe, eu vou falar também ainda, mas eu não tinha falado ainda. A gente era em 12 pessoas mais agregados. Tinha mais uma empresa com mais 3 ou 4 desenvolvedores, tinha mais áreas de UX e o pessoal de infraestrutura que nos apoiava. Era um time grande. E eu vou falar daqui a pouco por que isso era ruim. E a gente começou a usar conceitos de Scrum inicialmente. Beleza, eu vou falar daqui a pouco também, mas a gente falou assim, a gente precisa ter alguma coisa. E já tinha o Scrum mais ou menos funcionando. E a gente falou assim, vamos usar o Scrum de verdade? Vamos usar ele by the book, porque pelo menos alguma coisa de baseline para poder customizar o resto a gente precisa, né? Para saber até se a gente está fazendo certo ou errado. Ou para saber que pontos vão doer mais. Mas eu já volto nesse ponto já, Edilene. Só para falar um pouco mais ainda das quantidades de coisas. Isso aqui é um diagrama que eu fiz, né? Então aqui cada item desse é uma área demandante. E aqui cada coisa dessa aqui são objetivos de cada área demandante, né? Olha que absurdo. A gente tinha muita coisa para um time só. Esse era o cenário. E um dos outros ganhos que a gente teve com isso, né, de expor isso de uma forma tão transparente e criar uma conversa, um diálogo interessante com os nossos diretores, foi diminuir isso bastante. Então a gente teve conversas, algumas coisas foram fundidas com a outra, né? Então, esse mercado é igual a esse, ou essa área demandante pode esperar um pouquinho mais, ou essa área demandante é muito parecida com a outra, a entrega de uma a entrega da outra. Então, a gente fez isso, diminuiu de 9 para 5 aqui, né? E além de diminuir para 5, a gente deixou on hold algumas delas, né? Essencial para a gente respirar e conseguir dar foco. Foco, lembra foco? E aí a gente focou só nas demandas do Brasil. Então, o nosso foco do Atlântico era entregar os principais releases para o Brasil e a partir disso começar a customizar os outros mercados. É claro, usando algum conceito ou outro para poder já facilitar no futuro, mas o nosso foco completo era não gastar mais tempo com nada que não fosse feito para o Brasil naquele momento. E aí teve várias conversas, status report, conversas com o pessoal de fora, alinhamento. Em 2014, no começo do ano,
A gente foi para São Bruno, que é onde fica a sede do Walmart.com. 5 países envolvidos, uma agenda de 2 semanas de Inception, conversando sobre o que é o produto, o que é específico de cada mercado, 2 semanas conversando, alinhando expectativas, criando um roadmap do produto globalmente, né? Tudo isso para que a gente pudesse, em seguida, reduzir o nosso foco completamente para o Brasil e, na verdade, não mudar o roadmap, mas direcionar ele a uma coisa que já estava pronta, né? Então, vamos criar um produto, e depois a gente começa a olhar o que precisa evoluir desse produto, que já era um produto mínimo já. Pelo menos para o Brasil, a gente só queria fazer o mínimo necessário para poder ter uma área de atendimento ao cliente funcionando. E a partir disso, beleza, temos um produto, está lançado, está testado, está maduro, está funcionando, está gerando benefício no Brasil. Beleza, vamos começar a ver então o que dá para abstrair e já implementar em outros países, que deveria ser mais fácil na nossa visão. Só que muita coisa aconteceu, teve times que começou nos Estados Unidos a copiar o nosso código e criar uma branch separada, evoluindo a ideia do produto lá. Já existia um outro time nos Estados Unidos fazendo algo parecido com o que seria o Customer Service, e depois a gente veio saber que era um produto similar, então comunicação entre diretorias também era complicado. E beleza, fica esse produto ou fica o nosso? Era uma decisão estratégica da empresa. Vamos jogar tudo fora de um produto, de um time e ficar com outro, enfim. Vamos mesclar os dois. Tudo isso aconteceu em 2014. Ok? Então, olha que cenário legal. A gente veio de uma coisa caótica, a gente começou a dar um pouquinho de formato para aquilo, ganhar espaço, respirar, focar nas entregas de produto e a gente começou então a focar em processo, né? Então a gente ganhou um pouco mais de foco, a gente começou a investir, por exemplo, né? Beleza, só o Brasil? Vamos fazer uma Inception do Brasil. O que os agentes do call center esperam da gente? Ou quais são as principais dores? O que está lento? O que precisava ser mais rápido? Como fazer o cara... Existe uma coisa bem interessante de produto que vale a pena compartilhar. O call center é uma coisa bem peculiar, né? Você, quando liga, você quer ser atendido o mais rápido possível. Só que você não quer sentir que o agente está querendo agilizar muitas coisas para te liberar logo. Então, para você, você quer eficiência. O agente do call center, ele tem que te dar essa eficiência, tem que acessar as informações o mais rápido possível, só que ele tem que te atender de uma forma calma, levando o tempo que for necessário para entender o seu problema, para resolver da melhor forma possível, né? Então tem uma dicotomia aí, né? Um paralelo interessante entre eficiência de sistema, sistemática, só que para você ter o tempo necessário para atender o cliente da melhor forma possível. Colocando de outra forma, o cliente não deveria esperar nem um segundo a mais por causa de lentidão na ferramenta. Ou o cliente não deveria esperar nem um pouquinho a mais por causa de problemas do agente encontrar alguma informação, né? Então a clareza de como a informação estava disposta, o agente seria mais ágil caso isso estivesse disposto de uma forma melhor para atender o cliente. Então essas coisas a gente começou a entender com o pessoal de UX, com o pessoal de negócio, quais métricas eles utilizavam para poder medir a eficiência, quanto custa cada call center, cada agente do call center lá dentro. Se a ideia era aumentar o call center ou diminuir, enfim. A gente começou tudo a ver nessa fase de Inception, né? Melhoramos os nossos plannings, e eu vou falar daqui a pouco que estava muito dolorido os plannings. Imagina, 12 pessoas, cada uma com sua opinião, fazendo uma história nova para o time, escrevendo tudo aquelas histórias que 12 pessoas conseguem fazer dentro de uma reunião que durava mais de 4 horas e às vezes precisava um pouquinho do dia seguinte para poder finalizar. Isso porque a gente estava fazendo o Scrum também by the book, né? Então eu vou mostrar como que foi a sequência agora. Groomings, né? Começamos a envolver reuniões de pré-planning para poder amadurecer um pouco mais, para chegar no planning e facilitar um pouco a nossa vida, que já estava ficando descreditada por causa da quantidade de trabalho e de ineficácia que era uma reunião de planning gigantesca. Processos, enfim, né? Então tudo até agora que eu falei foi
ajudar a limitar a entrada de itens, fechando áreas demandantes, dar clareza sobre aquilo que a gente precisa fazer, foco, com inceptions, melhorando groomings e plannings. Então, até então, a gente tem a entrada funcionando muito bem agora, né? O input funcionando muito bem. Vamos falar de processo. Em processos, a gente seguiu algo parecido com isso aqui. Era Scrum, depois virou um Scrumban, depois um Kan Scrum, depois um Kanban puro. E vou mostrar que foi sendo feita essa evolução. Agora chegou essa parte, Edilene. Muito bem, a parte de Scrum. A gente tinha um quadro bem legal, o quadro tradicional de Scrum. Na verdade, Scrum não tem quadro, né? O Scrum não fala nada de quadro, de board, nem de colunas, né? To do, whip, done. Não é isso, não está na essência do Scrum isso, mas a gente usa tanto isso que a gente associou diretamente para o Scrum. A gente tinha nossas colunas lá. A gente tinha nosso quadro de burn down, então nosso gráfico, né? Olha só como era bonito. Era o eu chamo de burn down triângulo retângulo, né? Porque geralmente é assim, né? Você começa a fazer, aí no final você entrega, né? Virou um triângulo retângulo. E esse era o nosso contexto, né? Entregava-se nossa métrica, tanto de histórias quanto de pontos, era ficar muito tempo sem entregar nada Doni, até que no final da sprint a gente entregava, ou às vezes nem entregava, ficava para o sprint seguinte. Começamos a melhorar as retrospectivas, né, que eram bem... não existiam praticamente, a gente começou a fazer. E aí outro problema que existia era muitas pessoas, muita gente para falar, muitos itens a fazer, com pessoas de fora do Brasil, pessoas remotas em outros clientes, em outros fornecedores, né, também precisava participar da reunião. Às vezes falta de sala dentro do Walmart, né, dentro da empresa, porque muita gente querendo fazer muitas reuniões, vários times, faltava espaço, faltava sala, faltava... Essa aqui, por exemplo, foi uma reunião lá na área externa, né? Era uma reunião de retrospectiva. O problema aqui, veja, não é basicamente a quantidade de pessoas, mas como que o formato era conduzido. Eu vou explicar daqui a pouco também. Né? É claro que o Scrum talvez não trabalhe tão bem, por isso que ele até indica que o seu time esteja pequeno, né? De 9 a 12 pessoas, se não me engano. Ou até 9 pessoas. A gente tinha 12, a gente achava um inferno já. E as cerimônias, elas exigem muito de várias pessoas e quanto menor o time, mais rápido e eficaz você consegue ser. E é claro, para fazer uma reunião boa, com muitas pessoas, para sair com alguma coisa realmente consistente, demorava muito. Então a gente entrou na fase de... Mas tudo isso, as entregas que a gente fez, foi tudo usando o Scrum by the Book. A gente entrou então, a gente começou a entender isso, né, em 2014, e a gente começou numa fase trazendo alguns conceitos de Kanban, mas ainda era muito Scrum. A empresa inteira se organizou como Scrum, tá? É bom deixar isso claro. Então, muitas métricas que o pessoal de portfólio pedia, o pessoal de projetos, era muito ligado com sprints, com velocidade, essas coisas. Na fase de Scrumban, a gente trouxe algumas ideias como quebrar um pouco mais as colunas, identificar um pouco melhor as filas, onde as coisas paravam, definir políticas explícitas, né? Então você veja, nosso critério de Doni, ele passou do Scrum, que era um critério de Doni da história, a gente começou a fazer os critérios de Doni, né? Ou criar políticas explícitas, tanto para o quadro geral quanto para as colunas. O que significa esse item estar nesta coluna? Significa que já passou por isso, por aquilo. Facilitava até na comunicação com pessoas externas ao time também. Para que todo mundo saiba que estando ali, já está naquele ponto. E aí isso aqui era vivo, a gente ficava mexendo e ficava adaptando. Né? Criamos algumas metáforas, né? Isso não tem muito a ver com Kanban, mas só por curiosidade, a gente fez a metáfora do encanamento, onde você tinha histórias passando pelo encanamento. Se ela ficasse muito tempo aqui, as baratas, né, os bugs, elas iam acabar entrando. E quando aparecia realmente um bug, a gente colocava um bichinho desse na história. E ficava bonitinho aqui para informar que estava com problema. Inclusive, o que tem a ver com Kanban aqui é
e você limitar, né, o seu trabalho em progresso. Então a gente não queria muitos itens aqui, a gente queria poucos itens em cada coluna. E facilitou a gente usar a metáfora do encanamento para que só poucas histórias passassem pelo fluxo naquele período. A gente ainda usava os gráficos de burn down, né? Aqui já é um gráfico um pouquinho mais bonito, né? Se eu estivesse aqui para cima, estava ruim o tempo. Se estivesse para baixo, né? Significa que estava adiantado. O cenário estava melhorzinho. Muito bem. Nesse período a gente começou a fazer, por necessidade da empresa também, a gente teve que fazer trabalho remoto por 2 meses. O time inteiro, imagina só, o time inteiro saiu, cada um foi trabalhar de casa, ou de onde podia, por causa de espaço no Walmart. O Walmart ainda estava alugando outros andares, existia pouco espaço. Um time que eles escolheram que poderia experimentar essa questão remota foi o nosso, e a gente ficou 2 meses trabalhando de casa, né? Foi muito legal, não o resultado produtivo em si, mas para nos dar um pouco mais de sentimento de equipe, de trabalho conjunto, de comunicação, né? Porque é muito diferente a comunicação lado a lado de uma comunicação que você tem que fazer remota. Então a gente teve que criar alguns processos, alguma documentação prévia, algum formato diferente de se fazer retrospectiva, se fazer planning. A gente usava planilhas do Google Docs. Então a gente foi amadurecendo muito com esses 2 meses de trabalho remoto. Foi bem legal. Usava-se muito Hangout, Skype, Slack, enfim, várias coisas. E a gente se divertia também. Muito bem, entramos na fase de Kanban Scrum, onde a gente fez um pouco mais de Kanban do que de Scrum, mas ainda seguindo um pouco dos dois, porque a empresa sempre exigiu, né, o formato de planejamento em sprints, etc. Aqui você vê um quadro onde a gente começou a fazer o seguinte: a gente dividiu, como a gente era um time grande, a gente começou a dividir por células de trabalho. Então essa aqui foi a célula Blues. Eles se deram o nome de Blues. A outra era Flying Dutch, né, o holandês, o holandês voador. E cada raia dessa era um time que compartilhava um QA, o pessoal de UX. Era um time de desenvolvimento, basicamente, 2, 3 pessoas, justamente porque a gente viu a necessidade de começar a dividir tudo. Tá bom, já que a gente vai fazer, precisa fazer Scrum, tem que fazer ainda as reuniões e tal, vamos separar tudo. E aí, as pessoas que são compartilhadas que sofreram mais, né? Tipo Scrum Master, PO e até os devs, a gente chegou uma época a ter 3 devs, 3 QAs. E aí os QAs também conseguiam se dividir separadamente nessas threads. Mas o pessoal que era compartilhado sofria em ter que fazer várias reuniões. Só que as reuniões eram muito mais rápidas, muito mais fluídas. Conseguia-se criar um backlog legal para eles fazerem. E o fluxo andava melhor também. Existia clareza, a quantidade de itens no final foi maior, entregue, né, separando isso por linhas de entrega, né? E de vez em quando, é claro, a gente criava reuniões em grupo. O daily, por exemplo, a gente não deixou de fazer com todas as pessoas, para que um soubesse o que estava rolando em cada uma das equipes, separadamente. Certo? Nosso conceito de colunas também melhorou. Você perceba aqui que a gente começou a colocar limite de trabalho em progresso para as colunas. Valeu, William, obrigado. Depois você comenta lá no vídeo no Facebook. Acho que acho que eu vou mais uns 20 minutos para quem estiver acompanhando aí. Acho que vai mais uns 20 minutos. Certo? Então essa aqui foi a época do Kanban Scrum, um pouco mais de Kanban. Olha só como é que eram nossos cartões de trabalho, né? Você tinha aqui os critérios por tipo de item. Então cada tipo de item, por exemplo, um bug, não precisava passar por determinados critérios. Então a gente tinha até isso, né? A gente começou a debruçar em tipo, é um bug, é uma feature, e se é uma feature, quais tipos de critério ela precisa atender? Né? A nossa definição de DONE começou a ser um pouco mais ampliada também, assim como as colunas. Aquele slide não era nada.
Kanban. E aí, então, finalmente, a gente chega numa fase mais Kanban puro, né? Ah, e aqui eu faço um disclaimer que Kanban não é fácil de se fazer a ponto de, vamos fazer um Kanban, e existe muito preconceito, existe muita má interpretação do que é Kanban, né? Exige uma disciplina, e eu acho que uma disciplina que também é exigida em fazer qualquer método ágil, existe uma disciplina necessária. Acredito até que disciplina é um dos valores do Scrum, por exemplo. Então, não é fácil, só que também fazer Kanban, ele te traz menos prescrição para você avançar e consegue então olhar as coisas que precisam realmente acontecer para o seu fluxo fluir da mesma forma. A gente começou a fazer plannings, e aqui um dos ganhos já, né? A gente começou a fazer plannings por história. Então, olha aqui, essa foto, ela mostra um planning sendo feito por algumas pessoas em pé. Isso aqui é uma mesinha, aquelas mesas de café, sabe? Um pouco maior. Durava 15 minutos, 20 minutos essa reunião. Quebravam em tasks, colocavam os pontos, porque a gente ainda tinha a velocidade que a gente precisava reportar para o Walmart, mas a gente começou a trabalhar com quantidade de histórias entregues e não mais com pontos. E a gente viu que era bem equivalente a quantidade de pontos e a quantidade de histórias, ou se você for ver o gráfico, era bem proporcional. Então, fazia sentido se planejar mediante e prever, né? E se antecipar mediante a vazão e não a velocidade. E isso aqui foi muito poderoso, porque a gente fazia só planejamento quando a gente puxava um novo item do quadro para ser feito. Então tinha lá os próximos itens, né, que a gente limitou a 2, a coluna Next. Quando a gente puxava um item, a gente tinha uma coluna que era a coluna de planejamento daquele item, análise daquele item. E as pessoas que iam trabalhar naquilo, elas se reuniam para trabalhar na história. Ok? Tudo bem até agora? A gente evoluiu para as ferramentas também, né? A gente começou a usar de uma forma mais poderosa Jira, que era a ferramenta que o Omar escolheu. Mapeamos aqui as coisas, o que era a coluna de espera, o que era a coluna de realmente trabalho. A gente começou a analisar os nossos gráficos de flow, né? O Cumulative Flow Diagram, né? É o CFD, né? Esse aqui é o nosso chart. Então, olha que legal aqui esse período aqui, né? Onde você tem um grande crescimento. Então, essa área aqui marrom, é marrom, né? Porque eu sou meio daltônico. Ou vermelha. Me ajudem aí, pessoal, não sei. Essa área aqui, a maior, marrom, obrigado. Perceba como ela teve um crescimento legal aqui, né? O meu problema com o daltonismo é com marrom, verde e vermelho. A gente aumenta a nossa quantidade de entregas e depois começa a entrar num fluxo mais fluido, né? Aqui você perceba também, ó, como que existia as linhas eram mais longes uma da outra, né? Mostrando que existia uma entrada muito maior de itens em análise backlog do que saindo realmente, né? Então, toda essa distância entre essa linha inicial aqui e até a linha de entrega, tudo isso é work in progress, né? E muitas tarefas sendo executadas ao mesmo tempo com um time daquele tamanho era pedir para ter muito problema. Então imagina que cada história que você abre dentro do seu fluxo é uma energia que você vai gastar, seja do PO, para poder detalhar aquela história, seja do cara de UX, que vai dar corpo para aquilo, seja de times adjacentes que você tem que consultar para poder fazer algo que seja integrado com aquele time, seja um dev que você tenha que parar para poder ver se tem algum risco interessante naquela história. Então, cada história que você abre é um monte de conversas que você tem que fazer, um monte de pessoas que você tem que interromper. Então, quanto menos itens abertos, a tendência é que você tenha mais itens fechados. Por isso que o Kanban também tem aquele mantra, né, aquela frase que comece a finalizar, pare de começar e comece a finalizar. O seu foco é em finalizar as coisas, não em abrir coisas novas. E a gente começou a entender um pouco isso e o nosso fluxo ficou até um pouquinho melhor, como você consegue ver aqui, né?
A distância dos itens mostra que, das linhas, mostra que assim que o item entra no fluxo, em breve ele já está saindo já. Então mostra também que a gente estava com um fluxo um pouco mais fluido em Kanban. Aí eu vou mostrar aqui também nesses gráficos, né? Talvez fique difícil para vocês enxergarem aí, mas aqui mostra, por exemplo, nossa vazão semanal. 13 itens por semana, 14, né? Então, estava mais ou menos na média aqui, né? 10 itens, 11 itens na média, semanalmente. E se a gente for comparar com 2013, 2014, a gente viu que mesmo usando Kanban, mesmo fazendo plannings on demand, né? Just in time, assim que as coisas são puxadas, eu vou lá e faço aquele planning. Mesmo não envolvendo todas as pessoas do time para poder planejar aquela história, aquele item. Mesmo assim, a gente teve uma vazão igual, em alguns momentos um pouco maior, do que era na época que se fazia Scrum. Então, esses gráficos também mostram a vazão mensal que a gente tinha na época que a gente usava Scrum. E a gente viu que era muito parecido. E a gente falou assim, olha só, a gente deixou de fazer várias reuniões, deixou de fazer aquele planning demorado, deixou de envolver todas as pessoas no planning, e mesmo assim a gente está mantendo a quantidade de itens entregues. Né? Foi uma análise interessante que a gente fez na época. Então a gente saiu desse cenário aqui, né, onde a gente tinha um grande planning, uma grande review e uma grande retrospectiva, para um cenário mais assim, que era pequenos plannings, né, e um momento aqui que a gente fazia, o que a gente chamou de showcase. O que era o showcase? Era um momento de review mensal, não era mais a cada 15 dias, nossos sprints eram de 15 dias, né? Era feito mensalmente, envolvia-se mais pessoas acabavam participando, porque não era quinzenal, era mensal, então as pessoas faziam questão de participar. E depois a gente dispensava essas pessoas e fazia a nossa retrospectiva mensalmente, discutindo sobre itens importantes. E às vezes a gente até deixava de fazer a retrospectiva e fazia com cada célula independentemente, daquelas que eu mostrei para vocês quando a gente quebrou o time em 3, 4 frentes separadas, né? A gente fazia a retrospectiva só com aqueles, e aí de novo o PO, o Scrum Master, participava. Legal? Então essa aqui é o cenário com Scrum, esse aqui foi o cenário com Kanban. Aí eu fiz um monte de cálculos aqui para ver quanto que a gente economizava, né? Eu vou falar para vocês rapidamente, não vou passar por todo o racional aqui, mas era o seguinte, né? Pegando todas as cerimônias que a gente fazia com a Scrum, todas as pessoas envolvidas em todas as cerimônias, eu separei em duração e esforço, né? Duração é o tempo que levava e o esforço a quantidade de horas que cada pessoa investia naquilo. Se você for ver em termos de duração, no final de um ano, de Kanban para Scrum, você não vai ver muita diferença. Você tinha um gasto com reuniões de 2 sprints por ano, 15 dias por ano, né? Quase a mesma coisa na verdade que com Scrum. Só que a economia de esforço era gigantesca, né? Então no final, eu acabei tendo ali uma economia de 878 horas de esforço do time nas reuniões, sem deixar de entregar qualidade e sem deixar de entregar quantidade de itens. Na verdade, a qualidade melhorou. Então, talvez, né, eu não consegui fazer esse tracking, mas bem provavelmente essa quantidade de horas aqui, ela foi investida, posto que a gente não teve muito ganho de produtividade em termos de itens, né? A gente não aumentou de 10 itens semanais para 20 itens semanais. Não teve isso. Ficou até bem parecido. Só que eu acredito que, e a gente viu isso depois, a qualidade do nosso trabalho foi potencial, teve uma melhora potencial, o que talvez tenha impedido que bugs e retrabalhos fossem feitos no futuro, dado essas horas que a gente economizou aqui. Né? Isso tudo também parte da maturidade que a gente começou a ter na época, de investir mais em testes, investir mais em qualidade, entender o que estava sendo a origem das nossas ineficiências, etc. Bonito, né? Bonito essa quantidade de horas aqui. E algumas questões que podem aparecer, né, que você pode falar, beleza, mas se mudar de Scrum para Kanban, né, como é que fica, por exemplo, a troca de conhecimento? A gente fazia tanto daily junto,
quanto reuniões mensais de review junto. Então, um pouco era diluído nesse quesito, né? Ah, o planning poker, né? A falta de planning poker, ela era... Vocês sentiram dores nisso? A gente não viu, não conseguiu constatar que não fazer planning poker tenha piorado em alguma forma o que a gente fez. A gente sentia sim a necessidade de discutir. A gente no começo fazia pontuação, porque o Walmart exigia, mas depois de um tempo a gente nem começou a fazer isso mais. Não sentimos falta a princípio, dado que talvez, né? Então, por isso que aqui é pelo contexto, tá, galera? O time já estava bem entrosado, discutindo aqui, a gente já estava 1 ano junto, né, praticamente. Então, tem um pouco disso também. A, a, a falta de pontuação, né, para o planejamento da capacidade, a gente começou a usar throughput, ou seja, entregamos 10 itens por semana. Quantos itens a gente vai fazer semana que vem? Provavelmente 10. Né? Não precisava mais ficar estimando anteriormente para ver o que puxava. Porque também, né, as histórias, depois de 1 ano, o PO está lá sempre quebrando histórias de tamanhos parecidos. O Rodrigo Yoshima sempre vai falar uma coisa interessante, né, de Kanban, que se você evitar ratos e elefantes, a variabilidade nesse meio termo não importa muito. Então não importa se é um 3 ou um 5, se é um 5 ou um 8. Se você evitar uns e 13, né, algo assim, pensando em Fibonacci, se você evitar esses dois extremos, tudo que vai ali, essa variação não conta muito para previsibilidade no final. Dado que a eficiência do trabalho de desenvolvimento de software é muito baixa, né? Definição de DONE, a gente usava políticas explícitas, né, no Kanban, e a falta de time box, né, isso aqui é uma coisa que me preocupava também na época. Poxa, a gente vai deixar de fazer sprints, vai sair aquela questão de 2 semanas focada, entregar alguma coisa. Primeiro, a gente já estava trabalhando há 1 ano, a gente já sabia mais ou menos como cada um trabalhava. Não tinha pessoas fazendo corpo mole, então o que o quadro estava mostrando era justamente a nossa capacidade de trabalhar de uma forma feliz, fluida, sem estresse, todo mundo dando o seu melhor ali. O que a gente começou a fazer para ajudar um pouco mais um senso de urgência é que o nosso planejamento passou a ser por ondas. A gente chamava de ondas lá, né? Mas, por exemplo, e as ondas eram ligadas a features, né? A releases. Então, para daqui 2 meses, o nosso foco é entregar a funcionalidade tal, e essa funcionalidade ela vai ajudar nessas métricas, e aqui é o jeito que é feito hoje, e esse aqui é o jeito que a gente pretende fazer no futuro, para economizar tanto tempo do agente para atender o cliente, etc. Então a gente se preocupava em fazer uma inceptionzinha das features e colocar aquilo como a grande entrega para daqui 2 meses. Então a gente tratava dessa forma. E o que eu chamei aqui de DDD, né? Deployment Driven Development. A gente se orientava ao deploy. Toda quinta-feira tinha deploy. Então a gente tentava se organizar para que a gente tivesse alguma coisa para fazer deploy na quinta-feira. Então as features, se tivessem quase prontas, tinha aquele pequeno senso de urgência de vamos acabar isso logo para poder sair no lançamento de quinta-feira. Isso era legal também. Muitas discussões nesse ano, nesses 2 anos que a gente teve, né? Isso aqui já estamos dentro do segundo ano já, né, de trabalho. E passamos por várias ferramentas. A gente deixou de fazer algumas, né? A gente usava de novo, foco, né? A gente deixou de usar algumas e focou muito em algumas. A gente deixou de usar e-mails, por exemplo, e começou a usar o blog, o blog, né, do Basecamp. A gente começou a usar só Slack e só Basecamp. E para quando fazia algo visual era o Hangout. No Basecamp, por exemplo, nesse tempo de trabalho, a gente teve, o que talvez tenha ajudado ao amadurecimento do time também, cerca de 370 discussões. 20 discussões por mês, mais ou menos. Discussões é fazer um post sobre o nosso processo, sobre o produto, sobre o cliente, e aí as pessoas começarem a comentar, fazer comentários, vem o pessoal do X, vem o diretor fazer comentários, vem um outro time
que nem usava Basecamp, por exemplo, e dava pitaco naquilo que a gente estava discutindo. Então, foi bem legal para o nosso crescimento em termos de produto e de processo. Mas foi necessário ter foco também. Só como curiosidade, depois de um tempo a gente nem usava mais Basecamp. No final do segundo ano, a gente já não viu uma necessidade, as discussões começaram a ficar poucas, tinha mês que nem tinha discussão, então foi-se o período dessa ferramenta, né? Então as ferramentas também têm os seus períodos, eventualmente. Uma coisa que eu falei em outro webinar, se você não viu, vale a pena ver, que é eu, como Agile Coach, eu utilizava essa ferramenta para poder sentir a temperatura do time, ver o que eu podia ajudar, ler o ambiente. Então, eu pegava a perspectiva de cada pessoa do time sobre esses elementos aqui, né? Comunicação, planejamento, execução, né? Esses caras aqui. E eles davam notas, isso gerava médias, e eu conseguia entender pela perspectiva do time qual que era a saúde do nosso produto, do nosso processo. E conseguia realizar tarefas e atividades como Scrum Master, como Agile Coach, relacionadas a isso. E conseguia entender também se pessoas diferentes davam notas muito discrepantes para a mesma coisa. Então, a pessoa dava para comunicação 2 e a outra pessoa dava 5, uma acha que é muito bom, a outra acha que é muito ruim. O que significa, né? Como que a mesma pessoa, como que duas pessoas enxergam a mesma coisa dentro do mesmo time, do mesmo contexto, de uma forma tão diferente? E eu começava a entender, isso dava ganchos para mim de uma forma muito legal. Eu explico bem essa ferramenta aqui no webinar, o backlog do Agile Coach, você consegue achar no meu site, e você consegue achar no Facebook também. Vou deixar aqui o backlog do Agile Coach, né? Você também pega no meu site rafaelbuzon.com. Lá eu coloquei uma aba de séries, e lá vai ter a série do Scrum Master, a série do Agile Coach, e tem lá o webinário, o backlog do Agile Coach, é onde também eu vou colocar esse nosso webinar aqui. Isso daqui ajudou a dar uma liga no time muito grande, eu entender o time se entender, né? Isso foi muito legal. Só que aí, né, já chegando nos finalmente aqui da nossa apresentação, ainda faltava o grande lançamento. A gente tinha feito vários lançamentos até então, melhoramos a entrada, melhoramos o processamento, começamos a lançar mais features de uma forma um pouco mais contínua em produção. Já criamos todos os vínculos com os outros times, com as áreas de apoio, segurança, infraestrutura, BI, feedback com o cliente, com a área usuária e com a área produto. Só que faltava o lançamento da ferramenta completa, isso depois de 2 anos, né? E aí voltamos ao dia 30 de setembro, agora de 2014, né? Já entrando para 2015. E a gente também tinha uma grande entrega, de novo, para um monte de produto. A gente voltou a ter muito foco, né, naquilo que a gente precisava fazer, mas a vida é uma caixinha de surpresas. Então, à medida que a gente começou a colocar mais pessoas utilizando a ferramenta, aquele abacaxi apareceu, né? Foi o nosso 11 de setembro aqui, que na verdade foi o nosso 9 de novembro, né? Foi tão catastrófico que a gente começou a lançar para muitas pessoas utilizarem e o produto começou a não performar, começou a criar mais problemas do que ajudar, teve que dar rollback no produto, para o produto anterior, e aí começou a pressão, né? Tipo, os chefes falavam, se não lançar, a gente vai descontinuar o produto, né? Se o Atlântico não virar, não vai ter mais Atlântico até o final do ano, porque já existia esse estigma do começo, né? De não ter entregue naquele primeiro ano. Apesar de a gente ter resgatado muito da imagem do produto, ainda assim existia esse medo de que a gente não fosse entregar, etc. Né? O que a gente fez em seguida foi o que a gente chamou de a Iniciativa José, né? Que era uma coisa simples, era para ser algo simples, bem pontual, e a gente começou focado totalmente em produto. De novo o foco aqui, né? O foco voltou. E o foco agora passou a ser, beleza, já temos o MVP o MVP não, né? O MVP a gente já tinha lançado vários MVPs anteriormente. O que a gente tinha era um grande produto completo, pronto para ser entregue em termos de feature, só que não escalava, não
performava. E o nosso foco todo foi em performar. Então, nesse setembro de 2014 até o final e começo de 2015, nosso foco foi onde estão os gargalos, como melhorar o sistema, como melhorar as telas, etc, etc. Porque a gente ficou tão confortável com o produto que a gente esqueceu do produto por debaixo do produto, que era o abacaxi. O abacaxi era um produto de um fornecedor independente que era acoplado com a gente e que fazia o orquestramento dos tickets. E isso começou a dar muito problema na época. E aí a gente começou nesse projeto do José, a iniciativa José, transformou o abacaxi no que eles chamaram de caravela. Então a gente absorveu o código, tomou aquilo para si, começou a melhorar aquilo e transformou aquilo num produto também, chamamos de caravela, já virou um produto bem mais bonito. E foi o suficiente para poder aguentar a carga que a gente tinha na época, né? Então você vê aqui um timeline, você vê um grande boom de lançamento catastrófico aqui, em novembro. Em dezembro a gente já tinha, para você ver como o time também já estava bem engajado, né? Um mês depois a gente já tinha uma boa solução para aquilo. A gente, em dezembro, lançou essas melhorias. Em janeiro teve um outro lançamento de melhoria de performance. Em janeiro ainda, várias outras ideias que o time foi levantando de melhoria de performance foram sendo feitas, até que em fevereiro, enfim, né, um produto que já estava sendo utilizado por algumas pessoas, todo mundo começou a utilizar, viramos a chavinha, todo mundo começou a usar sem problemas, e no dia 10 de março a gente começou a comemorar que o produto estava entregue, mas isso é dado também, então eu não entrei em detalhes aqui, por exemplo, sobre os grandes percalços que a gente teve na integração com outros times do Walmart, né? Times que ainda estavam sendo construídos, produtos que ainda estavam sendo integrados, com bugs, né? Imagina um time dando bug e a gente tendo corrigindo o nosso, é o seu ou o meu? Enfim, toda essa comunicação foi sendo amadurecida em 2014 e 2015 com o Walmart. Então, essa foi a nossa grande luta. Então, quando a gente fala, por exemplo, de quanto tempo um time demora para amadurecer, ou quanto tempo demora para lançar um produto, tudo depende, né? Então, se você tem todas as condições organizacionais para ter um time de alta performance, você vai ter um time de alta performance que o seu contexto permitir que você tenha. É basicamente isso. Então, se você tem tudo mudando a todo momento, todo mundo, da empresa inteira, se adaptando ainda e mutante, você vai, claro, ter o seu amadurecimento, a sua performance um pouco mais longe. No nosso caso aqui foi 2 anos depois, onde o Walmart já estava melhor e a gente, como equipe, também já estava bem preparada. Ok? E aí depois disso, bons resultados, melhora na vida dos agentes, eles têm utilizado o produto até hoje, pelo que eu saiba, né? Depois que eu saí do Walmart, eu não soube mais a esse respeito, mas a gente ouve falar. E esse aqui foi o time que terminou em fevereiro de 2015, a composição do time que existia. Legal notar também que o Kanban ajudou a gente como equipe, né, a manter o tamanho que a gente tinha, porque uma das ideias era quebrar o time, vamos trabalhar com times menores e cria módulos, né? O Kanban, de certa forma, contribuiu para que a gente continuasse mantendo, e ainda faltam algumas pessoas aqui, tá? Mantendo a quantidade de pessoas que a gente tinha também. Pessoal, essa é a história de quase 3 anos aí desse produto, e seus altos e baixos de produto e processo. Eu vou abrir aí para mais 10 minutinhos de pergunta, que já são quase 3 horas aí. Tá bom? Obrigado pela participação. Quem precisar ir embora, muito obrigado. Esse vídeo vai estar também no Facebook e no meu site. E eu abro para perguntas. Muito obrigado, pessoal. Edilene, esse é o Rubens, esse é esse cara mesmo. Ele participou com a gente lá por algum tempo. Figura. O Caio Sestari participou na época. Ele não era desse time, né? Ele entrou depois de mim e saiu antes de mim. Então, só que essa época aqui eu acredito que ele ainda estava, começo de 2015. Ele tá aí, né? Manda um abraço para ele. Fala que eu chamo ele de Senhor Bueno, é como eu chamava ele.
Vocês veem que não é tão fácil quando a gente fala de mudança organizacional, mudança de processos, mudança de filosofia. Não é tão simples quanto vamos fazer um plano de mudança aqui, né? Depende muito de vários fatores, de outros times. Então, esse time aqui era totalmente integrado com todos os outros, né? Então, dependia muito dos outros times também. E do Walmart. Não estou fazendo aqui jogando a culpa nos outros, mas é tudo uma coisa intrínseca, né? Tudo bem ligado. Fechou, pessoal? Muito obrigado. Então, se tiverem mais dúvidas, a gente vai conversando pelo Facebook, pelo site. E grande abraço para vocês aí. Ótimo final de tarde. Obrigado, Edilene. Valeu, Wagner. Valeu, Maurício, Jaqueline e Edilene. Tem um Agile Content GP aqui. Quem que é esse cara? Fernando Tosta. Pelo que eu estou vendo aqui no e-mail dele. Ah, ele aí. Legal. Fechou, pessoal. O Fernando, o Agile Content GP. Ah, tá bom. Legal. É uma empresa? É um grupo? O que que é? Ah, uma empresa. Legal. Vou procurar saber também. Show. A gente se vê então, pessoal. Obrigadão. Até mais. Tchau, tchau. Abraço.